Oi, eu sou Guilherme Orbe e vou fazer aqui neste vídeo um guia para criar uma história shonen. Será que é só criar um protagonista órfão, barulhento, que tira o poder de algum demônio? Claro que não. Existem muitos tipos de shonen e alguns têm muito valor, mesmo muitas pessoas tendo preconceito com esse tipo de história. Para quem não sabe, shonen é basicamente uma classificação japonesa que indica que uma determinada história tem como público-alvo adolescentes masculinos. No Japão, eles gostam de classificar histórias por faixa etária, assim como tem os seinen, que são para homens adultos. Já fiz um guia para esse tipo de história aqui no canal e vou deixar nos cards. E também tem o equivalente feminino de shonen, que seria o shoujo, mas isso é assunto para outro vídeo. Os animes mais populares do mundo geralmente costumam ser shonens, e isso indica que pode ser um bom caminho para alcançar um bom público, mas precisa ter cuidado para não virar uma história genérica, igual a vários outros shonens medianos que tem por aí. O objetivo desse guia é te ajudar a ser original, mesmo usando uma estrutura já muito utilizada. A maioria dos shonen segue uma fórmula com base em 3 palavras: amizade, esforço e vitória. Já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal e expliquei melhor sobre cada um deles. E vou ser breve aqui nessa parte para entrarmos na parte mais prática. Primeiro você precisa ter uma ideia, o tema central da história. Muitos shonens utilizam a temática de escola ou algum tipo de academia. Naruto tem isso, Boku no Hero é basicamente a história é isso, Jujutsu Kaisen, mas pode ser algum esporte que goste, ou uma determinada função, ou uma jornada. A função poderia ser um detetive espiritual, por exemplo, caçar demônios ou onis, alguém que precisa cumprir uma série de tarefas ligadas a uma profissão ou missão, e a história se desenvolve a partir disso. E jornada é a busca por um objetivo mais específico, como vingança ou chegar em um determinado lugar, por aí vai. Essa parte é basicamente igual a qualquer outro tipo de história. O que muda é que você precisa pensar nos interesses de adolescentes meninos. Por isso o tema escola costuma ser tão popular. Mesmo que seja apenas no início da história, é algo que faz parte da vida dos adolescentes. E todos iriam querer estudar em algum tipo de escola de magia. Seria uma fuga da realidade. Animes que envolvem disputas, como animes de esporte ou torneio, também costumam dar certo porque a disputa é algo comum na natureza masculina. Muitos homens gostam de disputar, mesmo que seja com coisas simples, mas o espírito competitivo é uma realidade no universo masculino. E geralmente são competições bem definidas, como um duelo seríssimo de videogame, uma brincadeira de lutinha com os amigos, uma partida de futebol. Experimenta falar que vale uma Coca-Cola para quem vencer, o jogo vai virar uma final de Libertadores. Muitos homens gostam de disputas muitas vezes de forma física. Querem saber quem joga melhor futebol, quem vence no jogo de luta, quem é mais rápido, mais forte, mais inteligente. E não é para sentir superior em muitos casos. Muitas vezes é para se testar, saber até onde pode ir, mesmo que de forma inconsciente. Mulheres têm suas competições, não é algo exclusivo de homens, mas muitas vezes é de forma diferente, competições que não têm placares ou vencedores declarados, coisas mais sutis. E claro que também competem das formas que falei anteriormente, mas é mais comum entre homens. Claro que isso pode variar, nem todo mundo é assim, nem todos os homens gostam de disputas. É apenas uma observação geral, não uma verdade absoluta. Veja a quantidade de animes shonen de esporte ou que tem algum tipo de competição. Funciona. Não estou inventando, são só observações. Então você precisa pensar em algo que faça parte do universo de homens adolescentes. Mas não se prenda a isso. Estou seguindo o padrão para criar um guia. Tem histórias shonen que não seguem isso, como Attack on Titan, entre outros. Depois de escolher esse tema, você cria os personagens. Órfãos barulhentos funcionam nos animes. Em livros talvez não faça tanto sentido. Crie personagens carismáticos, não precisa ser o protagonista. E fica aqui outra dica. Se o seu público-alvo é um masculino, fica mais fácil alcançar se o seu protagonista for homem. A mesma coisa caso seja o seu público-alvo feminino ter uma protagonista. Dê preferência para um protagonista homem, mas não é obrigatório. Crie mais 2 ou 3 amigos desse protagonista que tenham a personalidade que complementam a dele. Trios com o mestre funciona, mas não se prenda a isso. Não é obrigado os shonens a ter superpoderes, caso tenha, também não é obrigatório o protagonista tirar o poder do nada para derrotar um vilão muito mais forte que ele. Animes como Hunter vs Hunter não utilizam esse recurso e é um dos melhores shonens que já assisti. O protagonista não é o mais forte, não é ele que resolve tudo. Ele tem a sua jornada e tem outros personagens contribuindo. Assim como em shonens de esporte ou futurístico, o protagonista não precisa ser o melhor, não precisa ter uma habilidade especial, mas ele precisa se diferenciar de alguma forma dos outros. Ele é o protagonista, ele precisa ter mais destaque, precisa merecer esse destaque, ou os personagens secundários vão ofuscar ele. Mas isso é parecido com a criação de qualquer outro tipo de história. Todas as dicas sobre criação de personagens servem aqui. E também é bom criar um protagonista com a idade próxima do seu público-alvo também. Isso ajuda na identificação. E os personagens principais costumam ter a mesma média de idade exatamente por isso. Não é regra, mas pode ajudar. E claro que variando com outros personagens de idades diferentes. É o mesmo raciocínio de ter um protagonista homem ou mulher. O ideal é fazer o leitor se identificar com ele ou ela. Com temas e personagens prontos, você precisa começar a estruturar a sua história. A estrutura costuma seguir os 3 pilares: amizade, esforço e vitória. Ou seja, o protagonista precisa ter
alguém que se importe, ou que se importe com ele, alguém que faça ele ir além para salvar, ou por causa do apoio. Não seria exatamente o famoso poder da amizade, seria uma pessoa que de fato seja importante e que faça ele se esforçar para conseguir chegar no objetivo. Em Demon Slayer, o Tanjiro tem a Nezuko. Por causa dela, ele supera todos os seus limites. Tem outros personagens e motivos que também fazem ele ir além, mas ela é seu maior motivo, que justifica toda a sua jornada. Pode ser um amigo, um familiar, um amor. Precisa ter alguém importante para ele. Depois temos outro pilar, que é o esforço. O esforço muitas vezes pode ser através de um treino pesado para dominar uma habilidade, ou até mesmo para vencer uma luta muito complicada. Precisa ser difícil de vencer, de superar o desafio. O conflito precisa ser complicado, realmente desafiador para ter mais emoção, ser mais dramático. Isso vai aumentar toda a carga emocional e quem está acompanhando a história vai ficar aflito para ver o que vai acontecer, se realmente vão conseguir. E depois de todo o esforço vem a vitória. Finalmente derrota o vilão depois de uma luta muito difícil. Essa vitória vai criar uma série de sensações no leitor, por acompanhar o desenvolvimento da amizade, dos conflitos e todo o esforço para conseguir vencer. Se tudo foi bem feito até aqui, a vitória vai ser uma coroação de uma boa história. Mesmo que não seja o final da história, às vezes pode ser apenas uma luta mais difícil, um jogo contra um rival complicado, a superação de uma dificuldade mesmo. Eu expliquei melhor sobre isso neste vídeo aqui, e vai complementar o que falei até aqui. Nada que falei são regras, o que significa que todos os shonen seguem essa estrutura. Existem variações infinitas e você pode explorar à vontade. O desenvolvimento da história segue o padrão de qualquer outra história, mas costuma ter essas características, e elas funcionam se forem bem aplicadas. Óbvio que se ficar repetindo temáticas já muito exploradas, o resultado dificilmente vai ficar bom. É importante buscar ter uma originalidade. Ou mesmo que não tenha no tema central, por exemplo, é um detetive que investiga casos de fenômenos espirituais. Existem várias histórias do tipo, e não teria problema fazer mais uma com essa temática. A questão é, o que mais teria na sua história? Como seriam os personagens? Como seriam esses fenômenos espirituais? Teria alguma organização? E assim segue. Mesmo que alguma característica da sua história pareça com outras, é importante criar outras características para diferenciar dessas que já existam. E você pode misturar elementos de outros tipos de histórias. Um exemplo, uma escola de detetives espirituais. Existe história com essa temática? Não sei, não lembro de nenhuma. Duas características bastante comuns, juntas viram uma coisa diferente, ou pelo menos pouco explorada. Assim você constrói algo novo. Um bom exemplo disso é Jujutsu Kaisen. Ela não é das mais originais, mas mistura uma série de elementos que funcionam bem, e assim tem a sua originalidade e merece o sucesso que faz. Brinque com as possibilidades, e também capriche na criação de bons personagens. Em shonen, os personagens carismáticos costumam fazer bastante sucesso. Carismáticos, não apenas barulhentos ou idiotas. Aqui no canal tem uma série de dicas sobre criação de personagens, entre muitas outras sobre criação de histórias. Vou deixar nos cards, mas confere nos vídeos do canal, acredito que pode te ajudar. E eu tenho uma história bem no padrão Battle Shonen, está disponível no meu blog. O link vai estar na descrição, só clicar e ler. Até a próxima!